Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e vou passar para vocês o conteúdo do módulo de Word. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de edição do layout da página que a gente vai utilizar, no caso a página que a gente está criando, e também como que o Word vai interpretar a ferramenta de impressão deste documento que a gente criou. Depois que a gente trabalhar com a ferramenta e gerar um documento que a gente define que é o que a gente vai utilizar de agora em diante, o próximo passo seria o processo de impressão, aonde vamos definir basicamente tamanho de página, qual tipo de papel que vamos utilizar e espaçamentos de margem e orientação da nossa página. O primeiro passo é basicamente definir a quantidade de margem que o nosso documento vai ter. Se vamos trabalhar com uma estrutura de margens estreita, uma estrutura de margem padrão, ou se vamos aumentar ela de repente para algum ajuste específico dentro da nossa página com margens mais avantajadas, com uma quantidade maior de centímetro, tanto nas partes superiores quanto inferiores. Outra coisa que podemos alterar também é a parte de orientação do documento. Então podemos definir basicamente se este documento estará numa impressão, no caso numa folha em pé, em um modo retrato, ou deitado em um modo paisagem, podendo assim definir basicamente como que o documento será impresso. Outras opções que também temos é em relação ao tamanho da página que iremos utilizar. Nem sempre a impressão é feita na folha sulfite comum, conhecida como A4, com a sua dimensão padrão. Às vezes podemos utilizar folhas menores, em alguns casos até, dependendo da questão de tipo de documento que estamos criando, no caso de correspondências, podemos acabar precisando imprimir alguma coisa em algum tipo de envelope. E precisamos, assim, alterar também o tamanho da impressão, para que a impressão seja coerente com o tipo de papel que estamos utilizando. Para isso, definimos basicamente o tipo de papel e o Word entende, por natureza, qual seria o tamanho específico de cada um desses papéis, cada uma dessas dimensões, seja A4, A3, dentre outras. A próxima opção é a questão de inserir colunas no documento também. Alguns documentos, quando vão ser impressos, vide revistas e jornais, por exemplo, trabalham com estruturas de colunas que falaremos mais adiante, de forma mais objetiva. Porém, podemos trabalhar também com colunas, fazendo assim com que a gente consiga criar basicamente documentos que tenham páginas e essas páginas sejam trabalhadas em formas diferentes de colunas, podendo assim necessariamente não conter basicamente textos sequenciais, e isso facilita muito o entendimento dessas revistas ou jornais que podemos criar dentro da ferramenta. Depois disso tudo, podemos definir o formato de impressão, definindo layout, tipo de papel, como vai ser impresso o nosso documento, e em alguns casos até a parte de intervalo entre as impressões, caso a gente vá imprimir alguma coisa com várias páginas. Neste caso, utilizamos a guia arquivo com a opção imprimir e dentro dela temos as ferramentas referentes ao processo de impressão, aonde podemos definir então esses métodos de impressão, como páginas a serem impressas, quantidade de páginas a serem impressas e até qual das impressoras iremos utilizar, ou então se quisermos exportar algum destes documentos para alguma plataforma externa que não seja necessariamente alguma ferramenta de impressão. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.